E oi mundo! Hoje eu voltei pra falar sobre psicanálise, hoje eu voltei pra falar sobre psicanálise lacaniana. Hoje o assunto é o sujeito barrado, o corpo atravessado pela linguagem, que é um dos assuntos que Lacan trata em sua segunda clínica. Bom, quem não é inscrito no canal se inscreve, quem gostou dá um like, porque isso ajuda muito. E é isso. Bom, a psicanálise ela começa com Freud. Freud e Breuer desenvolvem a psicanálise através da escuta de algo que não é de acesso ao sujeito, que é o inconsciente. Isso eu explico no meu vídeo da Ana O, o surgimento do inconsciente, do paciente zero da psicanálise. Depois disso, Freud avança muito em suas pesquisas e aí, bom, uma hora ele morre como todos os seres humanos. Depois dele entra um outro grande mestre que é o Jacques Lacan. Lacan, ele tem a clínica dividida em primeira clínica e segunda clínica. E o Lacan, ele trabalha muito para fazer a psicanálise enquanto ciência, para provar que o que Freud falava não era bobagem, não era assim, oh meu Deus, eu estou chutando ali o que eu acho que é. Então ele consegue fazer um paralelo, ele consegue mostrar como o inconsciente respeita uma ordem lógica, como o inconsciente trabalha pela lógica, a lógica do inconsciente. Então ele usa a metáfora e a metonímia, ele faz um paralelo da linguagem como o inconsciente. Bom, e qual é a relevância disso? A relevância é que se o inconsciente do ser humano se estrutura enquanto linguagem, que é um dos aforismos mais fodas do Lacan, esse inconsciente ele reverbera no corpo, dando origem ao sintoma. Freud já nos falava isso, sintoma muitas vezes é da patologia, da doença, aquilo que nós não damos conta no psiquismo e jogamos no corpo. Aquela coisa assim, a pessoa é saudável, mas do nada ela tem pressão alta, a pessoa é saudável, mas do nada tem diabetes. Ou uma pessoa que guarda muitas coisas pra si e assim, ops, eu tenho câncer de garganta. Traduz a angústia, traduz o não dito. A palavra que não pode ser dita joga-se no corpo, que depois é caracterizado como um aviso ao outro. Dentro da psicanálise fica meio uma coisa assim, olha a minha doença. E atualmente fica uma coisa de me autorize o sofrimento, porque ainda se tem muito estigma com a questão do sofrimento psíquico, mas assim, ufa, eu superei a morte da outra pessoa, mas o problema é que agora eu tenho pressão alta. Ou, nossa, eu superei a perda do emprego, mas agora eu tenho diabetes, então eu posso sofrer. E isso parece meio louco, mas não é, porque toda essa cadeia de significantes, essa cadeia de significados, ela acontece no inconsciente, pra gente só chega justamente uma parte dela, até que a gente vai pra análise e começa a falar, nossa, como isso parece com isso, isso, isso e isso, né? Bom, no sujeito que é atravessado pela linguagem, Lacan nos mostra a ideia de que assim, ao olhar para o espelho, eu já espero algo em troca. Eu já espero me ver no espelho. Eu já penso em me ver do jeito que eu penso ser, do jeito que eu sou. E o espelho não necessariamente responde a isso. Porque entre eu ver o espelho e o espelho me responder com a imagem que é refletida, ainda tem a linguagem atravessando o corpo. Tem aquilo que eu quero ser, aquilo que eu considero que é meu significado, aquilo que alguém me trouxe como significante. Ou seja, são as pequenas coisas do nossa, como você é bonita, como você é isso, como você é feio, como você é gordo, e que não precisam ser ditas, mas que você internaliza para si, já está ali no seu inconsciente. Um jeito legal de entender isso é o garoto ou a garota que você claramente vê que é magro, é magra, e aí a pessoa se olha no espelho e ela se vê de outra maneira, ela se vê gorda. A realidade, o espelho está sendo atravessado pela linguagem, uma linguagem que é inacessível, porque ela nunca vai se tornar ser tão magro, tão magra quanto ela deseja ser, porque essa magreza ela é de outra ordem, não é a magreza, é um outro assunto que ela está jogando na magreza ali. Então é isso que quer dizer o corpo atravessado pela linguagem.
E o sujeito barrado tem tudo a ver com isso, que é o símbolo do S cortado em diagonal, ou seja, S itálico. O cifrão itálico, na verdade. Porque é o sujeito que está sempre dividido entre aquilo que quer, aquilo que é, aquilo que pensa ser, aquilo que o outro nos diz ser. É o sujeito que tem que caminhar entre essas significações, porque ele vai se ver de um jeito e o outro vai falar pra ele que ele é de outro jeito, e a partir desse diálogo que ele cria a vida dele, que ele cria assim o sintoma, que não precisa ser algo doentio, mas que muitas vezes é algo da doença, é algo patológico. Então assim, ok, não vou ser modelo, não tenho 1,80 m, tenho que lidar com isso. Opção A, vou fazer umas cirurgias loucas, vou tentar crescer seja lá como for. Opção B, vou fazer outra coisa disso. Que aí essa outra coisa pode ser uma doença, pode ser a tristeza, pode ser a depressão, essa profunda recusa a si mesmo. Mas é a resposta a esse sujeito da linguagem. Porque a partir do momento que o sujeito entra na linguagem, ele se vê de um modo, ele se expressa para si mesmo de uma maneira. E é a partir dessa autoexpressão e da expressão de si ao outro que ele espera uma resposta do outro. E enquanto isso, ele espera que tudo isso que ele está falando pro outro esteja de acordo com o que o outro vai falar e com o que ele vai ver no espelho. Que claramente não tem... Assim, é muito impossível. E é isso que se muda em análise. Você fala tantas vezes a mesma história que você começa a contá-la de um jeito diferente. Porque muito dificilmente seus ossos vão mudar, as coisas realmente vão mudar sem ser por você. Mas você vai começar a enxergar a história de outro jeito e a contá-la de outra forma. E esse contar de outra forma já muda essa cadeia de significados que você dá para sua vida. Essa cadeia que justamente define o corpo, essa cadeia que justamente define a doença, a vida, o prazer. E um exemplo disso é a ideia lógica de, se no inconsciente da pessoa haja a noção dela ser feia, gorda, oh meu Deus, ela muito bem pode aqui na consciência, na realidade, fazer de tudo para comer por ansiedade, para manter essa visão que ela tem de si mesmo. Porque vamos lembrar que até os melhores momentos, tipo ganhar na loteria, implicam uma grande mudança da libido, da energia. Bom, porque é a partir desse momento que você finalmente consegue tudo aquilo que você quer, que você fica meio sem chão, que você tem que se reestruturar. E era isso o vídeo de hoje. Eu queria dizer um pouco sobre esse sujeito barrado, esse sujeito que tem que escolher mesmo sem saber o que escolher, esse sujeito que fica sempre na dúvida entre fazer o que ele quer, fazer o que o outro quer, se ver como ele vê ou se ver como o outro vê. E essa questão de nunca chegar lá, porque esse lá é imaginário, nunca se estará magro bastante, nunca se estará rico bastante. Raramente se tem esse ponto, porque esse ponto ele não existe, é um ponto imaginário, é um ponto que está ali na fantasia e que nunca vai chegar. Bom, para saber mais sobre esse assunto, eu recomendo muito a Psicanálise da Clínica do Real, um livro do George Forbes, do Instituto de Psicanálise Lacaniana, e também recomendo o Seminário da Angústia do Lacan. E é isso.